Querido amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade de aprendermos mais sobre Ti. Já passamos alguns conteúdos, já vimos alguns testemunhos, já oramos, já vimos momentos de cânticos em prol da oração, e agora estamos aqui com o pastor Josemir, que é um servo seu, e que o Espírito Santo possa estar inundando a mente dele e a boca dele e os nossos ouvidos, para que possamos aprender o assim diz o Senhor. Fique conosco, nos proteja, nos faça ser humildes para aprender e praticar em nossa vida tudo aquilo que o Senhor deseja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que assim seja, louvado seja o nome de nosso Deus. Eu preparei esse assunto aqui com todo carinho, né, para que nós possamos entender um pouco melhor a respeito do jejum. Tá? E o título é esse aí, né? O significado e exemplos de jejum na Bíblia. Então, na verdade, quando a gente analisa a Bíblia, se você pegar, por exemplo, para estudar a Bíblia de capa a capa, como eu já fiz várias vezes, você vai se deparar com circunstâncias do jejum acontecendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele está sempre vinculado com poder, arrependimento, com a busca de mudança. Então, a gente vai encontrar o jejum sempre envolvido com essas questões. E eu gostaria de convidar vocês, para vocês abrirem a sua Bíblia. Esse texto é um texto que fala sobre casamento, mas eu acho bem interessante, nós vamos ler um texto à luz do outro, tá? 1 Coríntios 7, verso 5, e Joel 2, versículo 16. Vamos ler os dois textos em ligação com o outro. Tá? Vamos primeiro, 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios 7, 5. É bem interessante esse texto, vocês vão apreciar muito, né? Aqui está falando a respeito do casal. O casal, marido e mulher, eles devem ser uma só carne, então eles têm aquele momento de encontros íntimos, não é? Isso é o normal, é o que deve acontecer na vida de um casal sadio, enfim. E o texto diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança ou por causa da incontinência. É muito interessante esse texto aqui. Ou seja, o jejum e a oração, de maneira efetiva, eles fazem parte da vida familiar. E aqui a gente entende Paulo dizendo que numa necessidade muito premente de oração e jejum, para um pouco as relações íntimas, para se dedicar ao jejum e à oração, e depois volta novamente às relações íntimas. Agora, um outro texto que eu queria ver com vocês é Joel 2, versículo 16. Joel 2, 16. Vamos lá, Joel, capítulo 2, verso 16. Está escrito assim. Aqui é um texto sobre reavivamento, é uma chamada para reavivamento. É um texto muito conhecido, a gente usa muito, né? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Aí, no verso 17 continua: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está seu Deus? Então, esse texto aqui é um texto chamando para o reavivamento. Agora, é importante a gente conhecer o contexto, para a gente poder ter uma ideia da validade, do poder desse texto. Na cultura israelense, quando uma pessoa se casava, quando um casal estava ali nas núpcias, nas suas noites de núpcias, esse casal não podia ser convocado, o homem, né, não podia ser convocado para a guerra. Ele tinha uma espécie assim, de licença. Era um tempo em que ele não deveria ser incomodado, nem ele, nem a noiva. E esse texto, falando a respeito de reavivamento, ele diz assim: congregai as crianças que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, quando é uma chamada para reavivamento muito sério,
até essa regra era quebrada. Então, se mostrando assim, a importância de um momento de consagração em que tudo para poder atender a esse chamado de Deus. Tá? Isso é algo assim bem importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, confissão, vamos falar sobre intercessão. Então, o jejum, ele é uma espécie de humilhação diante de Deus. Ele é um símbolo de uma busca de retidão, de uma mudança de vida, de um anseio, de um desejo realmente de querer fazer alguma coisa para estar mais próximo de Deus. As pessoas que não têm esse anseio raramente jejuam, porque o jejum não deixa de ser um sacrifício, porque abster-se de alimento é um ato sacrificial, não é? Então, apenas as pessoas que realmente têm esse desejo de mudança vão jejuar. E aí a gente poderia falar de jejuns por outros motivos que não seja religioso. Existe o jejum por motivo político também. O jejum, em todo caso, ele sempre acaba trazendo benefícios, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Ele também compreende a intercessão e oração. Então, normalmente o jejum ele também vai acompanhar um tempo de intercessão, de oração, quando a gente precisa, por exemplo, interceder por alguém que está com uma doença muito grave, ou está enterrado nas drogas, ou está numa situação premente muito difícil. E existem pessoas que têm essa facilidade, das pessoas espirituais, e que jejuam por outras, jejuam pelos filhos, jejuam por aqueles que estão realmente em situações difíceis. Né? Essa é uma outra situação. E também preparação espiritual. Ou seja, nós vamos encontrar tanto a oração quanto o jejum sempre atrelados com um chamado para o discipulado, chamado para o arrependimento, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Não é? E também o jejum, principalmente na cultura israelense, ele estava presente no luto, estava presente em lamentações, quando se clamava a Deus, quando se passava por uma crise ou por uma situação de muita tristeza. A irmã White, ela tem alguns comentários sobre jejum que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu separei alguns aqui, eu achei bem interessantes para poder compartilhar com vocês. Né? Aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 364, ele diz assim: quando se consome menos alimento, o sangue fica mais puro e um trabalho mais saudável é realizado pela maquinaria viva. A clareza de pensamento, o poder de resistência e o vigor mental são aumentados. Olha, quando se consome, menos alimento. Né? Em determinadas situações, tem pessoas que não podem fazer um jejum total, completo, talvez por causa de enfermidade ou por causa da doença. Mas só o fato de você reduzir a quantidade de alimentos e comer alimentos apropriados, isso já tem uma certa validade. Okay? Em Conselho sobre Regime Alimentar, 236, ela diz: é impossível para os que se entregam ao apetite atingir a perfeição cristã. Quando as pessoas se entregam ao apetite, ela está se referindo aqui a apetite de comida, né? Quando as pessoas comem desenfreadamente, elas também perdem o poder para vencer outros tipos de apelo também, outros tipos de apetite, como o apetite sexual, por exemplo. Normalmente, pessoas que comem muito alimento carne, são muito vorazes, elas tendem a ser também pessoas iracundas. Então, tem uma série de fatores, né, que nós poderíamos extrair do que ela está dizendo aqui. Ainda nesse mesmo livro, Conselho sobre Regime Alimentar 71, ela diz: o estômago está intimamente relacionado com o cérebro. Quando o estômago está doente, o vigor mental e moral são diminuídos. Portanto, qualquer coisa que prejudique a ação do estômago afeta o cérebro e interfere com o trabalho do Espírito Santo. Interessante que a irmã White, ela vai falar a respeito dessas questões aí em torno, mais ou menos, de 1860. E somente na década de 1960 é que a ciência veio a descobrir essa relação muito estreita entre o estômago e o cérebro. E nós, adventistas, recebemos isso por revelação cerca de 100 anos antes. Então, o que afeta o estômago afeta o cérebro. Uma pessoa que tem má digestão, que está constantemente sofrendo do estômago por má alimentação, por intemperança,
por sobrecarregar o estômago, dificilmente essa pessoa vai ter uma mente clara, bem clara, para poder versar sobre coisas espirituais, ou se entregar a Deus em oração de uma forma mais efetiva. Isso é um fato. Em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 87, ela diz assim: jejuar 1 ou 2 dias por semana seria de benefício tanto físico quanto mental para os trabalhadores e outros que quiserem ser conservados em sua melhor condição de saúde e resistência. Eu estava me lembrando aqui de John Wesley, grande John Wesley, nasceu em 1703, fundador do movimento metodista, não da igreja, porque a intenção dele não era estabelecer uma igreja, mas reavivar a igreja anglicana. E John Wesley foi um homem muito consagrado, e ele tinha esse hábito de jejuar 2 vezes por semana. E até hoje existem pessoas que fazem isso. Eu, quando tinha 24 anos de idade, foi quando eu vim para a igreja, apesar de ser filho e neto de adventista, eu só vim para a igreja adventista quando eu estava com 24 anos de idade. E eu não me lembro exatamente que circunstância me levou a isso, mas eu comecei a jejuar. E eu jejuava todo sábado. Hoje eu não jejuo mais sábado. Nosso dia de jejum aqui em casa é sexta-feira. Mas eu jejuava todo sábado. Todo sábado. Eu jejuava do pôr do sol, de sexta ao pôr do sol do sábado. Naquela época, veja, eu estou com 67, agora em outubro eu faço 68, não, uma época bem diferente, né? Estou com 24 anos de idade. Nós fazíamos muito trabalho missionário, muita coisa. Passávamos a tarde de sábado dando estudos bíblicos. Jovem, não tinha muito cansaço. Quando chegava na igreja, nós nos reuníamos e contávamos os testemunhos do que tinha acontecido e dos estudos bíblicos dados. E nós saímos dali e íamos para a hora social. E ficávamos ali na hora social e muitas vezes eu ia comer só quando eu chegava em casa. Então, assim, às vezes eu passava 25, 26, 27, 28 horas sem comer. E não tomava água também, era interessante. Isso foi durante 4 anos. Então, hoje, quando eu tenho mais conhecimento a respeito da questão do jejum, eu fico imaginando quanto benefício eu não trouxe para o meu corpo, né? É claro que hoje a gente não aconselha mais fazer o jejum sem tomar água, né? A gente faz o jejum com água. Naquela época eu não tinha conhecimento disso, mas eu fazia assim. E graças a Deus foi muito bom para mim, até por causa da vida pregressa, né, da forma como eu vivia antes. Isso foi maravilhoso, foi uma bênção de Deus. Em Mente de Caráter e Personalidade, volume 2, página 378, ela diz assim: os que têm a mente lúcida e agem em harmonia com as leis da vida estão sempre melhor preparados para manter uma comunhão clara e racional com Deus. Olha que coisa, né? Os que têm a mente lúcida. Quais um dos fatores que levam a esse gatilho, né, que levam a esse disparar de uma mente lúcida, de uma mente sadia? Quais seriam um dos principais fatores? Existem vários, né? Mas um deles é o jejum. O jejum prepara a mente, deixa a mente... O cérebro não fica sobrecarregado. Quando a gente coloca muito alimento, a gente fica com o cérebro sobrecarregado, mas quando você está jejuando, o cérebro fica à vontade, há mais quantidade de sangue no cérebro para que você possa raciocinar melhor, para que você possa interagir melhor com Deus. Isso é fato, né? Isso é um fato. O apetite não regulado obscurece o intelecto, embota a percepção moral para que não possam discernir as coisas sagradas. Conceito sobre o regimento militar, página 46. Então, apetite pervertido obscurece o intelecto. Olha que coisa. Embota as percepções, inclusive da moralidade. Daí a importância de nós sermos pessoas que seguimos as regras, não é? Principalmente nós que somos adventistas do sétimo dia, nós deveríamos ser cabeça e não cauda, ensinar as pessoas a maneira correta de agir. Eu, por exemplo, hoje não faço mais jejum de 24 horas, eu faço jejum intermitente. Fui aconselhado por uma naturopata a não fazer isso devido à minha idade, não é? Porque a gente tem muita perda muscular. Mas aqueles que são mais jovens podem fazer 1 vez, 2 vezes por semana, né? Eu já faço intermitente. Moisés no Monte Sinai. Vamos falar um pouquinho a respeito de Moisés no Monte Sinai, que eu acho assim, super interessante. Moisés foi um homem preparado por Deus para uma grande missão. A vida de Moisés se divide em 4 etapas de 40 anos.
40 no Egito, 40 no deserto do Sinai e 40 na sua missão, para tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã, na qual ele não entrou. Ok? Mas Deus preparou esse homem de uma forma muito especial para que ele pudesse receber os oráculos divinos, para que ele pudesse receber as 10 palavras, os 10 mandamentos, que é a consubstanciação de toda a sua vontade. Essa vontade está exarada ali nos 10 mandamentos. Uma lei santa, maravilhosa, espetacular. E Moisés se preparou e de uma forma assim muito, muito, muito especial. Eu queria convidar vocês para abrirem, vocês alguns vão se surpreender. 28. Vamos lá. Êxodo, capítulo 34, verso 28. Está escrito assim: e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então vejam, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu e também não bebeu água. Às vezes as pessoas perguntam para mim se o jejum de Jesus foi com água ou sem água. Como Moisés é um protótipo, ele é um tipo, uma esquia, como diz o apóstolo Paulo, um tipo, não é? Uma representação gráfica, uma tipologia de Cristo, é bem notório, né, digamos assim, que Jesus tenha feito seu jejum de 40 dias e 40 noites também sem água, assim como Moisés, sem alimento e também sem água. Essa é uma grande possibilidade, porque Moisés passou 40 dias sem alimento e sem água. Aí alguns vão dizer assim, mas isso não é possível. Humanamente falando, cientificamente falando, isso não é possível. Mas a gente deve lembrar o seguinte, queridos irmãos e amigos. Moisés estava imerso em luz inacessível, estava imerso na graça de Deus, ele estava envolvido pelo Shekinah, ele estava sendo alimentado pelo poder de Deus. Vocês devem se lembrar, quando nós estudamos a respeito de profecia, como um profeta recebe visões, a gente vai ver isso lá em Daniel, por exemplo, nós vamos ver lá no livro de Números, com Balaão, e na historiografia nós vamos ver profetas verdadeiros, como eles recebem a sua visão. Eles ficam com os olhos ligeiramente abertos e eles não respiram. Né? William Foy, que foi um homem que foi chamado para o profetismo durante o movimento millerita, ele teve uma visão de 8 horas. E durante 8 horas ele ficou sem respirar. Teve uma visão de 2 horas. Ellen White teve visão de 2 horas. De diversos períodos de tempo. E quando os médicos da época faziam exame, ela não respirava. Se ela ficasse 2 horas em visão, ela não respirava. Isso, humanamente falando, é impossível. Da mesma forma, um jejum de 40 dias e 40 noites, sem água, sem comida, ok, mas sem água, só é possível nessa condição. É uma ação direta e espetacular de Deus. Ok? Vamos lá. O jejum também acompanha, além disso, ele acompanha também o arrependimento profundo. Pessoas que estão profundamente arrependidas, elas também jejuam. Uma das razões pelas quais eu jejuei quando eu vim para a igreja é porque eu tinha muito que pedir perdão. E eu jejuava e aquilo me ajudava a crescer na graça. Davi cometeu adultério com Betseba e ordenou a morte de seu marido Urias. Isso fez com que ele, quando caísse em si, pelas palavras de Natã, ele procurasse esse arrependimento. Então ele jejuou como um sinal de arrependimento após ele ter reconhecido esse pecado. Então, durante a doença de seu filho, Davi jejuou buscando a misericórdia de Deus. Lá em 2 Samuel 12, de 16 a 23, você vai ver que Davi também jejuou nesse momento. Era um momento muito conturbado da vida dele. Ele sabia que ele não tinha direito a esse filho, se era um filho de adultério, mas ele jejuou, ele buscou, mas Deus disse, não, Davi, essa criança não pode subsistir. Né? Depois nasceu Salomão, foi diferente, mas ele jejuou nessa ocasião. Um outro jejum aí bem interessante, porque esse jejum ele vai envolver agora a nação, é o jejum de Esther, onde acontece uma grande convocação. Ela convocou o povo judeu para jejuar 3 dias e 3 noites. E houve uma participação massiva, porque o povo estava
sob ameaça de ser exterminado. Então, Esther pediu a todos que jejuassem, e, inclusive, nós vamos ver o seguinte, ela deveria comparecer diante do rei, e ela pediu que ele jejuasse, inclusive, por ela. Porque se ela prevalecesse, se o rei levantasse lá o seu cetro para ela, e ela pudesse agora começar o seu trabalho de pleitear pelo seu povo, eles também estariam salvos, né? Então, o jejum foi realizado antes de Esther arriscar sua vida para interceder diante do rei. Assim acontece conosco também. Antes de uma grande crise, antes de uma grande provação, antes de um grande teste, jejuar e buscar o favor divino. Então, após o jejum, Esther intercedeu pela salvação do seu povo. Tá? Vamos ler isso aí? Esther, capítulo 4, versículo 16. Se tiver com a sua Bíblia aí, né, vamos dar uma lida, eu vou chegar aqui. Esther 4... Esther, capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Olha, eu imagino que Deus deva ter conservado, porque 3 dias de jejum, sem beber, sem comer, você fica meio esquálido, não é? Tem pessoas que ficam... Tem pessoas que não têm muita alteração, né? Alguns até limpam a pele, mas tem outras pessoas que ficam mais debilitadas, né? Mas certamente Deus preservou a sua beleza, a sua graça, né? Para que ela pudesse comparecer diante do rei, que foi favorável a ela. Então, outro jejum nacional, digamos assim, né? No caso dos judeus, foi o jejum de um povo, aqui nós vamos ver um jejum nacional proclamado por um rei, né? Foi a pregação de Jonas. Ele passou 40 dias e Nínive será subvertida. E ele pregou e as pessoas creram nele, as pessoas acreditaram nele que realmente Deus iria mandar fogo dos céus, destruir aquela cidade. Então ele apregoou e pregou o juízo divino naquela cidade. Qual foi a resposta do povo? Depois da pregação de Jonas, eles se vestiram de pano de saco e cinza, como era uma expressão de luto naquela época, e eles se arrependeram. Né? E esse arrependimento ele foi acompanhado, além das súplicas, também por jejum. Né? Jejum. Então, Deus propôs a cidade da destruição em resposta ao arrependimento do povo, como está lá em Jonas, capítulo 3, versículo 5 a 10. Né? Deus respondeu positivamente. Sempre quando nós buscamos a Deus de coração, ele nos responde. Ok, jejum programático para o povo de Israel, o jejum numa data fixa só existe um, não existe nenhum outro, somente no Yom Kippur. O Yom Kippur é o único jejum que é um jejum em data fixa programada para o povo de Deus no Antigo Testamento. Ok? Vocês vão encontrar isso lá em Levítico 16, capítulo 29 a 31. Então, neste caso, o jejum ele foi uma ordenança divina para o antigo povo de Deus, num período em que acontecia o juízo investigativo, acontecia o juízo tipológico do povo de Israel. Acontecia a limpeza dos registros de pecado do povo de Israel. Então, era um dia simbólico, e esse simbolismo envolvia arrependimento, contrição e reconciliação. Ele era profundamente espiritual. Era um dia em que eles deveriam afligir a alma. Quando você encontrar na Bíblia afligir a alma, quer dizer jejuar. Você vai encontrar lá em Levítico 16, vai encontrar também no capítulo 23. Afligir a alma quer dizer jejuar. Então, Yom Kippur era um dia de aflição da alma e arrependimento pelos pecados do povo de Israel. Então, esse jejum era observado anualmente, conforme estabelecido pela lei cerimonial. Ok. Jesus. Vamos agora passar aqui para o Novo Testamento. Vamos chegar agora no Messias, o Senhor Jesus Cristo. No início do seu ministério, o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. 40 dias e 40 noites. Ele estava imerso
profundamente imerso no Pai. Profunda espiritualidade, alta concentração, um mergulho intenso numa espiritualidade profunda. Essa foi uma preparação espiritual, porque a missão que o Senhor Jesus teria que cumprir aqui é algo que a gente talvez nunca vá entender. Então, esse jejum foi uma preparação espiritual antes de iniciar o seu ministério público. Então, ele foi se preparar para isso. Então, durante o jejum, Jesus enfrentou e resistiu às tentações de Satanás. Ele ficou ali repisando o tempo todo, e o Senhor Jesus mergulhado profundamente na dependência do Pai, entregando-se ao Pai. E isso fez com que ele ficasse fortalecido para poder resistir àquelas tentações e responder adequadamente aos apelos do diabo. E algo que a gente vai encontrar assim, muito claro, né, lá você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, sempre ele recorrendo à palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, há uma interação profunda entre o jejum e a palavra de Deus. Não pode ser diferente. Ok? No Sermão da Montanha, nós vamos encontrar também a presença do jejum, ou a abordagem do jejum. Então, Jesus ensinou sobre o jejum como uma prática de devoção espiritual. Ele fala isso no Sermão da Montanha, ele vai apresentar aí outras diretrizes, como, por exemplo, não ser como os hipócritas. Por quê? Porque na época do Senhor Jesus, as pessoas mostravam uma aparência de piedade, tentando aparecer para os outros que estava jejuando, porque jejuar é sofrido, eu estou jejuando, porque eu sou uma pessoa piedosa, eu estou sofrendo aqui porque eu quero estar mais perto de Deus. Olha, você está vendo, você está me vendo. Jesus falou, cuidado com essa hipocrisia. Cuidado com essa hipocrisia. Né? Existe muita religiosidade sem espiritualidade verdadeira. Então, cuidado com esse tipo de jejum. O jejum é algo que você vai fazer de forma secreta, de forma pessoal. É você e Deus. Então, ele alertou contra o jejum feito para exibição pública, enfatizando certamente a sinceridade de coração. Ok? Então, jejum secreto. Entra na tua porta, ou atrás das tuas portas, lá no quarto, se ajoelha, ora, jejua, lava o rosto, para não parecer para as pessoas que você está fazendo um sacrifício, coisa desse tipo. Né? É uma atitude também de genuína humilhação diante de Deus, uma busca de Deus verdadeira. Né? E Jesus disse, olha, se você praticar isso de forma adequada, você também será recompensado. O jejum traz recompensa. Né? Você pode ler isso em Mateus capítulo 6, 16 a 18. Ok? Os discípulos e o jejum, nós vamos ver aqui agora, primeiro questionamento, os discípulos de João Batista, por que os discípulos de João jejuam, os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus, ele coloca o seguinte, por que meus discípulos não jejuam? Porque eu, o noivo, estou junto com eles. Eles não precisam jejuar, porque eles têm a alegria da minha companhia. Eles podem adquirir informações comigo, eles têm comunhão comigo, eles se alegram comigo, se entristecem comigo. Eles podem perguntar qualquer coisa, eu estou aqui para poder responder. Eles não têm nenhum motivo para jejuar, pelo contrário, eles desfrutam uma profunda alegria por eu estar com eles. Mas um dia eu vou embora, um dia eu vou partir. E aí os meus discípulos vão jejuar. Por quê? Eles vão sentir saudade, eles vão sentir falta de mim, eles vão querer buscar algum favor e eles vão jejuar. E eu vou responder. Então esse é o sentido que ele apresentou para esse questionamento. Okay? Então esta resposta de Jesus antecipou sua partida e a subsequente prática do jejum de seus seguidores. Então por que nós jejuamos? Porque ele não está aqui. Desejamos que ele esteja através de jejum. É assim que nós buscamos estar mais próximos a ele. Okay? Levando tudo isso em consideração, a igreja primitiva, né? Vamos dizer que a igreja primitiva começa aí a partir do ano 31, né? Já está bem elaborada, é bem formada. A igreja primitiva ela vai também praticar o jejum. O jejum se torna uma prática regular, como nós vamos ver no livro de Atos. Você vai encontrar
as ocasiões em que o jejum é praticado. Primeiro, para buscar orientação. Quando eles precisavam de orientação, eles jejuavam. Okay? Depois, se preparando para a missão. Eles iam se preparar para a missão. Por exemplo, quando a gente abre aqui a nossa Bíblia em Colossenses 1:23, se você puder abrir a sua Bíblia aí, né? Colossenses 1:23, vocês vejam que bênção maravilhosa, né? Ok, vamos lá. Ok, Colossenses 1, verso 23, Paulo diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eles alcançaram o mundo inteiro daquela época. É claro que a gente não está contando aí com o novo mundo, que foi descoberto muito mais tarde. Mas o mundo antigo foi todo alcançado pelos discípulos naquela ocasião. E por quê? Porque eles se prepararam para a missão. Eles se preparavam espiritualmente para poder fazer a missão. Então, antes de enviar Paulo e Barnabé para a sua missão, os líderes da igreja jejuaram e oraram. E também para o comissionamento. Então, após o jejum e oração, Paulo e Barnabé foram enviados em sua jornada missionária. Está lá em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Então, sempre na igreja primitiva também há a presença do jejum. O apóstolo Paulo frequentemente menciona o jejum como parte de sua vida espiritual, de seu ministério, de sua prática missiológica. E por que ele fazia isso? Paulo jejuava para buscar orientação divina em suas decisões, no seu trabalho missionário, então ele jejuava também. E nós devemos fazer o mesmo, principalmente nós que somos líderes da igreja. Resposta a crises. Ele jejuava em situações de necessidade, crise, buscando a intervenção divina. Exemplo de devoção. Paulo menciona o jejum como parte de suas provações e dedicação ao ministério. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa passagem, que é muito interessante, 2 Coríntios 11, 27. 2 Coríntios 11, verso 27. Eu vou ler aqui a partir do verso 25, tá? Verso 25 diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, essa é a experiência do apóstolo Paulo. Em vigília muitas vezes, em jejuns muitas vezes. Ok, vamos agora falar um pouquinho sobre o significado espiritual do jejum. O jejum é uma prática profundamente espiritual, lógico. Isso aí a gente já tem abordado sobre isso, né? E é uma forma de aproximação de Deus. Por incrível que pareça. Lógico, nós falamos desde o início o porquê. Porque a mente fica completamente desprovida, o cérebro ele fica completamente preparado, né? Os neurônios preparados para a gente poder se comunicar melhor com Deus. A orientação. Através do jejum, os crentes devem buscar orientação divina para decisões importantes e a direção na vida. Lógico, nós estamos no paradigma bíblico. Ok? Dependência. Então, o ato de jejuar expressa a dependência de Deus e um compromisso espiritual profundo. As pessoas jejuam quando têm compromisso com Deus. As pessoas jejuam quando elas querem buscar a Deus mais efetivamente. As pessoas jejuam também porque elas querem purificação. Purificação interior, purificação espiritual. Se eu me fortaleço, evitando comer determinados tipos de alimento, eu me abstendo de alimentos em determinados momentos da minha vida, eu me fortaleço para poder negar aquilo que, na verdade, não é bom para mim. Okay? Bom, concluindo, né? O jejum na vida cristã. Então, como nós vimos, o jejum deve ser uma prática constante.
e deve ser algo significativo na nossa fé ainda hoje. Ou seja, nós devemos praticar o jejum, e se possível, de maneira sistemática, ok? Sistematicamente. Então, a pessoa já tem muita idade, está debilitada, ela pode fazer o jejum intermitente, mas não deixar de fazer, né? Hoje, por exemplo, eu reduzi muito a minha quantidade de alimentos de manhã, né? Comi aí um pedacinho de mamão, uma banana, e falei, não vou comer mais do que isso hoje, vou deixar o estômago mais leve para poder adorar melhor hoje no sábado, né? Expressão de fé. Para os crentes, o jejum não é apenas uma abstenção física, mas um ato de devoção que expressa a fé e o compromisso com Deus. Então, a gente tem que ligar, gente. A gente precisa ligar uma coisa com a outra, tá certo? E também uma ferramenta espiritual. Ele serve como uma ferramenta poderosa para o aprofundamento da nossa experiência com Deus, para a de busca. E também ela é uma forma de nos ajudar no nosso arrependimento, para que a gente não tenha dúvida daquilo que nós estamos fazendo. E também relevância espiritual. Mesmo nos dias atuais, o jejum sempre vai ter o seu espaço. Sempre será relevante como uma prática poderosa no sentido de ampliar, de desenvolver a nossa fé em Deus. Ok? Então, é isso. Tá? Eu incentivo, né, aos irmãos a praticarem o jejum. Fazer o jejum sistemático, fazer o jejum de maneira programática. Isso é muito, muito bom. Eu e minha esposa, durante vários anos, nós praticamos o jejum de 24 horas nas sextas-feiras. Recentemente, nós paramos, até porque eu perco peso com muita facilidade. Uma naturopata falou, olha, você está com uma redução muito grande de músculos, então não é bom fazer mais de 24 horas. Bom, a partir aí dos 50 anos, né, procurar evitar o jejum de 24 horas, faça o intermitente, né? Então, um dia você tira a refeição da manhã, no outro dia você tira do meio-dia, no outro dia você tira da noite, faça o jejum intermitente em dias intercalados, diferentes, né? Isso é bem interessante. Programar isso é muito bom, é muito importante. Bom, então eu gostaria de fazer um apelo. Eu sei que muitos estão assistindo agora, né, essa vigília, estão participando dessa vigília, e outros ainda vão acessar depois, através do YouTube. E eu queria fazer um apelo, não só para vocês, é para mim também, para que nós realmente nos devotemos ao Senhor e que incluamos na nossa devoção a prática do jejum, cada um a seu modo, cada um de acordo com a sua constituição, mas que nós façamos isso. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso? Eu estou disposto a fazer, eu tenho já praticado isso, quero praticar mais, quero ser mais assíduo com relação a isso. Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração de entrega de cada um de nós. Vamos, então, fechar os nossos olhos, curvar a cabeça para a oração. Nobríssimo, bondoso, elevadíssimo Pai Celestial, eu quero te agradecer por esta vigília, em primeiro lugar, porque é sempre, Senhor, um motivo de entrega, é sempre um motivo de consagração. Uma vigília é uma bênção, Senhor, para que nós possamos parar e refletir um pouco mais a respeito dos seus grandes atos, da tua grande salvação. Peço, Senhor, que tu nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós abordamos aqui hoje, para que sejamos mais fortes, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que não deixa de ser, Senhor, um tempo de crise. Nós estamos vendo como a humanidade está muito dispersa. As pessoas... a gente percebe que há muita religiosidade e pouca fé. Há muita religiosidade, mas pouco comprometimento. Há muito misticismo, mas não a verdadeira espiritualidade, a verdadeira entrega. Senhor, a gente percebe isso. Eu peço, meu Deus, que tu envolvas os teus filhos na tua igreja, para que nós não sejamos levados por esta onda aí fora, que é uma vida espiritual de aparências, uma vida religiosa de aparências, mas que não tem o tutano, que não tem a essência, de fato, que é o relacionamento puro e sincero contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos. Se já isso tem acontecido na nossa vida, que nós possamos nos desvencilhar disso, colocar os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos nas coisas que edificam de fato, a fim de nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo.
Sabemos que a vinda dele é breve, que e precisamos nos preparar. Prepara-nos, ó Deus. Fortaleça-nos a fé. Dá-nos ensejos de sermos vencedores na batalha contra o mal, assim como o Senhor Jesus Cristo foi lá no deserto da tentação. Prepara-nos, ó Deus, para passarmos pelas últimas crises. E sabemos que temos crises terríveis pela frente. Mas, Senhor, se Tu estiveres conosco, nada será capaz de nos vencer. Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Abençoe cada um de nós. Te pedimos no favor e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Ok. Você quer falar alguma coisa, Roberto? Não, pastor. Agora pode contar o testemunho que o pastor falou comigo. Então tá bom. Irmãos, eu estou... Bom, o pastor, até umas 9h30 tá tranquilo. Então você falou que o testemunho aí, você arruma do jeito que você quiser aí, tá bom? Tá. Não, acredito que não vai levar tanto tempo assim, né? Mas, irmãos, eu estou jubilado desde o final de 2021. Eu tenho pouco tempo de jubilado, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem um chamado especial para mim, né? É porque em 2021 eu comecei um trabalho a convite de uma irmã lá da Holanda para dar estudos bíblicos em inglês. Era para o esposo dela, que não fala português. E aí depois eles foram chamando outras pessoas e esse grupo nunca parou. E ele foi só engrossando. Gente da Inglaterra, da Bélgica, da Alemanha, do Paquistão, da Malásia. Hoje eu estou trabalhando com líderes religiosos do Paquistão. Coisa maravilhosa. Eles estão encantados com a mensagem adventista. Estão muito felizes, né? E aí, devido a esse trabalho, no ano de 2023, foi patrocinada uma viagem missionária e eu tive em 5 países da Europa, 3 países da Ásia, fui junto com a minha esposa, fiz uma série de conferências na Holanda e fiz diversos trabalhos espirituais com seminários de oração e seminários de saúde, seminários de textos difíceis em vários países lá da Europa. E também fizemos treinamento na igreja da Malásia, foi maravilhoso, né? E atualmente eu estou na Serra do Cipó, como capelão da Serra do Cipó, e também como professor dos alunos lá, trabalhando tanto com os hóspedes como com os alunos, e tem sido uma bênção muito grande para a minha vida, para a vida da minha esposa também. A minha esposa tem trabalhado lá também na área de naturopatia, e ela, esse semestre agora que passou, ela trabalhou na hidroterapia, agora está fazendo outras funções, e tem sido muito bom. Mas eu queria contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo no ano de 1997. Eu, quando vim para a Igreja Adventista, eu vim com muita consagração, irmãos. Muito desejo real de servir a Deus, com muita sinceridade, com um desejo muito grande de buscar o Senhor, tanto é, como eu falei para vocês, né, que eu jejuava todo sábado, jejuei durante 4 anos, e tinha realmente um desejo muito, mas muito forte, muito grande, de consagrar a minha vida, de deixar para trás as coisas que não são sadias, enfim. Ok, fui chamado para fazer teologia, fui chamado por Deus para ser pastor, eu me preparei, comecei a trabalhar como pastor em 1989. No ano de 1997, eu estava passando por uma fase de aridez espiritual. Isso pode acontecer na vida de qualquer crente, não é? Você passar por uma fase de aridez espiritual, isso pode acontecer com qualquer um. Eu era pastor distrital, na época de Alcântara, e eu cumpria com as minhas obrigações, realizava a Santa Ceia, realizava o batismo, as apresentações que tinha que fazer, de casamentos e apresentações de bebê, enfim, tudo que é pertinente ao pastor, fazia visitas pastorais. Mas, irmãos, eu me dei conta, e fui me dar conta disso bem depois, de que eu basicamente não orava. A minha oração era, eu levantava de manhã, me ajoelhava, agradecia pela noite, agradecia pelo dia, não era uma oração assim muito extensa.
E daí eu saía para minhas atividades pastorais. Chegava na casa dos irmãos, orava com eles, sempre aquela oração muito rápida, né, programática, como a gente costuma fazer. E também orava na igreja e tudo mais, e fazia as programações da igreja. Mas eu sentia dentro de mim que, apesar de muito amor e de ter passado por uma experiência muito boa com Deus, no meu passado, no meu início, eu estava levando uma vida espiritual muito árida, sem muito sentido. Sempre gostei muito do meu trabalho, amei meu trabalho, mas me parece que eu estava fazendo as coisas assim, de forma um tanto quanto mecanizada, né? Não era aquela coisa mais profunda como era no início, como eu gostaria que fosse. Eu estava vivendo uma situação de aridez espiritual, isso é uma realidade. E aí o nosso presidente, na época, pastor Gustavo Schumann, anunciou que nós teríamos um seminário de oração, que estaria chegando aqui no Brasil, um pastor, se não me engano, da Nova Zelândia, eu não sei se da Nova Zelândia ou da Austrália, pastor Gary Williams. Esse pastor vinha fazendo um trabalho de reavivar pastores no mundo inteiro. E ele tinha sido convidado pela Igreja Central do Rio para poder fazer um seminário de oração lá na Igreja Central do Rio. E o pastor Gustavo nos convocou. Ele falou, olha, ele vai fazer o seminário para a igreja à noite e para nós ele vai fazer de manhã. Então, de manhã e o resto do dia vocês estão livres para a atividade de vocês. Quando se falou em seminário de oração, eu pensei que talvez fosse um daqueles cursos teóricos que nós já estávamos acostumados, né? Você pega aí uma prancheta, pega a nota, né? Tudo muita teoria. Eu imaginava era isso. Por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar em seminário de oração. Então eu imaginei que era algo assim. Ok, tudo bem, eu nunca deixei de ir numa convocação de concílio. Sempre achei que deveria estar presente e eu fui. E nós começamos lá, eu não me lembro se foi no domingo ou se foi na segunda-feira de manhã, realmente eu não me recordo agora. Mas aquele homem de cabelo muito branquinho, um homem já idoso, lá junto com o pastor Daniel, tradutor, pastor Daniel de São Paulo, na época, né? E ele disse assim, ele introduziu dizendo o seguinte, ele falou, pastores, eu estou vindo de muito longe, lá do outro lado do mundo, para ensinar os senhores a orar. Aí, dentro de mim, irmãos, me veio um pensamento, eu falei assim, esse homem é muito santo, ele é muito prepotente, né? E eu fiquei pensando, como é que ele fala para mais de 30 pastores que ele vem ensinar esses pastores a orar, né? E aí eu fiquei na expectativa, né? Mas a fala dele era muito serena, era uma fala muito, a gente percebia uma certa autoridade no falar dele. E aí ele disse assim, olha, ele falou assim, olha, o membro da igreja, adventista do sétimo dia, que não fica pelo menos meia hora em oração, ele terá muita dificuldade de conduzir a sua experiência de fé. E o pastor adventista, que não ora pelo menos uma hora, que não passa pelo menos uma hora em oração com Deus, ele não vai conseguir conduzir um ministério adequado. Não vai ser um pastor bem-sucedido. Irmãos, quando eles falam isso, aquilo me tocou. Aquilo me tocou, mas muito profundamente. Aí eu senti que tinha muita coisa ali, sabe? Tinha muita seriedade, tinha muita coisa ali para ser apresentada. Aí ele disse o seguinte, olha, vocês viram, foi um seminário extraordinário, foi apresentado materiais, enfim. Ele disse, olha, eu queria fazer uma proposta para vocês. Vocês vão se ajoelhar agora e vão fazer um propósito com Deus. Vocês vão escolher um lugar para orar, um lugar em que você tenha privacidade, o horário em que você vai orar, né? Você vai marcar com Deus aí um horário, de preferência de madrugada, você pode colocar um relógio para você acordar, ok? Então você vai marcar o local com Deus, de preferência de madrugada, vai marcar o horário, ok? E não fique menos do que 20 minutos ajoelhado, porque você é pastor, comece com 20 minutos.
E depois você vai aumentando o tempo até chegar pelo menos 1 hora ajoelhado. Aquilo me tocou tão profundamente, aquilo foi uma coisa assim tremenda. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, a não ser nos escritos antigos, né? Dos nossos pioneiros, da era da Reforma, da era dos Apóstolos. Mas eu nunca tinha pensado como uma realidade nossa, né? Mas aquilo me tocou tanto, 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 que quando ele falou, agora vocês se ajoelhem e façam um plano com Deus. Eu me lembro que nós nos ajoelhamos ali no salão da Igreja Central, acho que era salão jovem na época, e eu me desmanchei em lágrimas. As minhas lágrimas caíam, pingavam no tapete ali onde eu estava na Igreja Central. Peguei o lenço, enxuguei os olhos, e eu falei para Deus o seguinte em oração, eu falei, Senhor, eu não vou colocar relógio não. Se tudo isso que esse homem está falando é real, o Senhor me acorda a hora que o Senhor quiser me acordar. Eu dormi e o Senhor me chama. Se o Senhor quiser me chamar, o Senhor me chama. Eu fiquei tão entusiasmado com aquele trabalho daquele dia. Ele estava apresentando diversos materiais. Eu peguei aquelas folhas, que são programas de oração, levei para casa, traduzi tudo para o português, imprimi, levei para ele no outro dia. Ele ficou tão feliz. Ele falou, olha aqui, ó, o pastor José me traduziu aqui tudo para o português, vocês vão poder... Aí mandou duplicar nas máquinas lá da Igreja Central, entregou para cada pastor. Eu estava muito entusiasmado, né? Estava cheio de entusiasmo com aquilo ali. E nós passamos toda aquela semana assistindo o pastor Gary Williams, ouvindo as experiências dele, experiências maravilhosas, e aprendendo a metodologia dele, muito interessante. E aí, irmãos, chegou no sábado, nós fomos até sexta-feira, no sábado eu não coloquei em prática, nós tínhamos a igreja para ir e tudo mais, eu falei, vou começar no domingo. Naquela época, o meu gabinete pastoral ficava em cima, né? Embaixo era a sala, eu tinha um quarto embaixo e tal, cozinha, copas, enfim. Em cima eu tinha lá o meu escritório, né? Gabinete pastoral. E eu entrei, eu acordei, não acordei por relógio, eu simplesmente acordei, assim, sem sono. Era por volta de umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu lembrei que eu tinha pedido a Deus que me acordasse. Aí eu peguei o formulário da oração, né, eu olhei no relógio, peguei o formulário da oração, fui lá, coloquei em cima da minha mesa, me ajoelhei e comecei a fazer a oração conforme aquele esquema que ele tinha ensinado para a gente. Quando eu terminei a oração, eu fiquei frustrado, né? Porque eu imaginei, assim, só orei uns 15 minutos. Eu fiquei decepcionado, porque eu tinha que orar pelo menos 20, né? E eu tinha pensado, se eu só orei uns 15 minutos, eu tinha feito uma oração muito intensa. Quando eu terminei, que eu olhei no relógio, tinha passado 42 minutos, e eu não tinha sentido que estava com Deus 42 minutos. Aquilo para mim foi algo extraordinário, me deu um entusiasmo como eu nunca senti na minha vida. Foi algo assim que eu não posso descrever. Aquele dia foi um dia maravilhoso. Eu sentia prazer. Eu me lembro que o meu carro, naquela época, a gente usava fitas cassete para ouvir hinos. Era a época das fitinhas cassetes. E eu fiz uma seleção de hinos bonitos que eu tinha, e eu levei para o meu carro para ouvir hinos. E eu estava muito cheio daquele entusiasmo, daquele desejo de orar, aquele desejo de estar perto de Deus. E eu chegava na casa dos irmãos, eu tinha tanto entusiasmo, eu tinha tanto desejo de orar, e entusiasmava os irmãos gostavam da minha presença. Foi fantástico. E a partir do segundo dia começaram a acontecer coisas extraordinárias. E teve um dia que eu acordei ouvindo um trio cantando, mas não era um trio, era a voz de uma pessoa só, como se fosse um anjo
mas dividido em 3 vozes. E era um hino lindo, lindo, lindo. Eu acordei ouvindo aquele hino. Foi hora de orar. Teve um dia que eu acordei ouvindo João 3,16, mas não era em português, não era era uma língua diferente, mas eu estava entendendo. Era lindo, linda aquela voz. Eu acordei e eu fui orar. Eu me lembro que foram experiências assim muito maravilhosas, sabe? Muito expressivas. E eu sentia tanta vontade de estar perto de Deus, eu ficava pensando em os hinos, era uma coisa indescritível, muito indescritível. Irmãos, quando foi no 11º dia, eu tive uma experiência que até hoje essa experiência me move bastante, sabe? Eu tive um sonho que eu tinha chegado assim num terreno, era um terreno, eu não sei como é que eu vou explicar para vocês, era um terreno, ele ficava em cima de um morro baixo, era um morro baixo, passava uma rua, você subia um pouquinho e tinha um terreno. Nesse terreno, do lado direito, havia umas covas, como se fossem covas de cemitério, essas covas baixas. E havia algumas pessoas ali, perto. E as pessoas, algumas pulavam na cova e deitavam na cova e pediam que as enterrasse. E eu pensei assim, essas pessoas são lunáticas, elas não estão bem da cabeça. E mais adiante, tinha pessoas perturbadas, endemoniadas, pessoas perturbadas pelo diabo mesmo. E tinha pessoas doentes. Era um terreno assim, muito esquisito. E eu passei por ali, olhei para aquilo, né? Muito estranho. E no final daquele terreno, havia uma meia-água, uma edícula. Uma casa, uma porta e uma janela. Eu cheguei na janela, a casa estava toda iluminada, e tinha 2 meninas. Eu sei o nome de uma no sonho, chamava-se Meirinha. E essa menina Meirinha, ela estava, uma menina de uns 13 anos, sentada numa cadeira de rodas. E uma irmã dela, com 18 anos, que no sonho não foi falado o nome dela, só da Meirinha. E aí eu cheguei e falei, como vocês estão, meninas? Tudo bem? Você, como é que está, Meirinha? Ela falou assim, pastor, está tudo bem, com exceção dessa cadeira de rodas. Aí eu falei, então tá bom. Dei as costas, me despedi delas e voltei pelo mesmo lugar de onde eu entrei. Aí o Espírito Santo, no sonho, ele fala para mim assim, você não está orando? Você não é um pastor adventista? Você não é um pastor do povo remanescente? Vá lá e mande que ela fique boa em nome de Jesus. Se você está orando, você tem autoridade para fazer isso. Vai lá. Eu voltei lá. Aí eu cheguei e perguntei para a menina mais velha, você tem fé? Ela falou, eu tenho, pastor. Eu perguntei, Meirinha, você tem fé? Ela baixou a cabeça e falou assim, ajuda-me na minha fé. Aí eu falei assim, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta dessa cadeira. Ela levantou da cadeira, surpresa, porque ela conseguiu levantar, a perna estava boa, ela começou a pular, a irmã dela começou a pular, e eu levantei a mão e comecei a dar glória a Deus. Nesse momento, apareceram umas letras, no sonho, apareceram umas letras. E o texto era Lucas de Lucas capítulo 6, versículo 12, verso 17 e 18. Eu marquei aqui na minha Bíblia, eu estava usando aqui o iPad, agora eu vou pegar a minha Bíblia. Porque está marcadinho aqui, eu quero pegar aqui para vocês verem. Aí apareceu esse texto de Lucas, uma coisa curiosa, irmãos, na época eu lia muito Mateus e João, mas eu não lia Lucas, e nem Marcos, eu não tinha hábito. Eu lia muito Mateus. E Lucas era um livro que eu lia algumas partes, mas eu não tinha familiaridade com o livro de Lucas. Eu acho que por isso Deus escolheu o livro de Lucas. E aí apareceram letras, eram letras bem amarelas, assim, bem douradas mesmo, bem douradas, como se fossem ouros. Apareceram aquelas letras de Lucas capítulo 6, versículo 12, verso 17 e 18. Elas apareceram assim no meu sonho, quando as meninas estavam pulando, ela apareceu. Só que eu acordei.
com aquele pulo das meninas, eu acordei. Irmãos, quando eu acordei, eu abri os meus olhos, sentei na cama, e aquelas letras estavam lá, elas estavam lá. Eu não estava mais dormindo, eu não estava mais sonhando, eu estava desperto, e as letras estavam lá. E em frente da onde eu dormia, tinha uma espécie de uma cômoda. Em cima da cômoda tinha um relógio luminoso, a gente usava naquela época um relógio luminoso, com letras vermelhas. Aí aquele texto, ele veio assim, como se fosse um descanso de tela, antigamente tinha nos computadores, ela veio voando assim, foi entrando devagarzinho dentro do relógio e foi desaparecendo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu levantei imediatamente, fui até a sala e peguei uma Bíblia, tinha uma Bíblia lá na sala, e eu abri em Lucas, no capítulo 6, porque eu não sabia, eu não tinha nem ideia do que estava lá, e eu falei, se o texto que está ali, que eu vi, estiver realmente lá em Lucas, então, na verdade, eu tive uma visão de Deus, uma visão do céu. Aí eu fui lá e eu li o texto. Naquele dia, estou vendo o verso 12, Lucas 6,12, naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Porque, irmãos, quando eu comecei com 42 minutos, depois passou para 1 hora, depois 1 hora e meia, eu cheguei a orar a noite inteira. Eu fui aumentando meu tempo de oração, 2 horas, 3 horas. Depois, eu não consigo contar toda a experiência para vocês de uma vez só, mas eu cheguei a levar cerca de 300 pessoas. Nós tínhamos um outeiro, era um morro que tinha um lugar chamado Amendoeira. Cerca de 300 pessoas iam lá para cima. A gente chegava lá 2 horas e meia no sopé daquele monte, chegávamos lá em cima, com pessoas idosas, com criança, com todo mundo. A gente subia, chegávamos lá 3 horas, nós nos ajoelhávamos e a gente só levantava da oração quando o sol estava batendo no rosto. Fizemos isso várias vezes. Então foi realmente muita oração. Eu estava muito engajado com a oração, estava orando muito. E esse texto me deu uma resposta. Eu não estava louco, eu não era fanático, porque Jesus orava muito. Ele se entregava a Deus e eu estava me mostrando isso. O verso 17 diz assim, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados de espírito imundos eram curados. Então, aquela mesma categoria que apareceu aqui no sonho, lunáticos, enfermos, eles estavam aqui. Eram pessoas que eram curadas por Jesus. Jesus estava trabalhando com essas pessoas. Então, esse episódio foi um episódio que me marcou muito, profundamente. Depois de vários anos, eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, é que eu me dei conta que eu tive essa experiência no 11º dia. Isso quer dizer que, efetivamente, eu orei durante 10 dias. 10 dias de oração. E só depois de muito tempo é que eu me dei conta disso. Se aquele era o 11º dia, foram 10 dias de preparo em oração. E aí, irmãos, eu comecei a fazer os seminários nas igrejas. Fiz um seminário em cada igreja. Naquela época, eu levava uma semana fazendo um seminário de oração, como eu tinha aprendido. Depois eu reduzi para o final de semana. Recentemente eu fiz um aqui na igreja de Hortolândia, aqui em São Paulo, que hoje estou em São Paulo. Eu fiz recentemente aqui na Central de Hortolândia. Foi uma bênção, graças a Deus. Está até na internet esse seminário. Ali eu conto os detalhes e tudo mais. Né? E o seminário todo, que a gente apresenta todo o material de oração e tudo mais. Quando eu fiz o seminário de oração na minha igreja central, havia lá uma irmã muito amada, a irmã Nilzete, que foi professora dos meus filhos. Era uma pessoa muito amada, muito inteligente. A irmã Nilzete sempre dizia para mim assim, olha, você devia ser professor, você não devia ser pastor, não devia ser professor. Né? E assim, era um elogio, ao mesmo tempo, uma certa orientação, digamos, não digo orientação, era uma crítica bem fazeja, vamos dizer assim, querendo dizer, olha, você deveria ser professor e não pastor e tal. Né? E eu ficava um pouco triste com aquilo, eu confesso, porque eu sempre gostei muito de ser professor, porque fui professor, mas o meu pendor mesmo é ser pastor, né? Sempre quis ser pastor.
E naquela semana, quando eu preguei, logo depois dessa experiência de oração, quando eu preguei na minha igreja central, ela passou por mim na porta, ela falou para mim assim, olha, eu não sei o que foi que aconteceu com o senhor, mas hoje o senhor pregou como um verdadeiro pastor. E ali eu senti que o meu próprio ministério havia sido completamente influenciado por aquele período de oração e influencia até hoje. Ali, de fato, eu me tornei um pastor como deveria ter sido sempre. Foi algo assim fantástico, uma experiência. E nunca mais eu deixei essa metodologia de oração. Nunca mais, eu não abandonei mais, eu cultivo esse método de oração, esse sistema de oração até hoje. E foi uma bênção, foi uma maravilha para a minha vida. Aí eu me lembro que eu fiz um seminário de oração na igreja central, e uma senhora chamada Norberta, só de muita oração, ela conhecia uma senhora, eu não me lembro, assim, eu não me lembro de todos os detalhes, mas ela falou assim, pastor, eu tenho uma senhora aqui que é muito amiga, e ela tem muita vergonha de dizer, mas ela tem um câncer que está estacionado no ânus dela. E ele é do tamanho de uma laranja. E até para defecar ela tem problema, ela tem que ir ao médico, o médico passa lá alguma coisa, faz algum procedimento para ela poder defecar. E ela faz isso aí periodicamente, de 15 em 15 dias. Eu não me lembro bem no detalhe, não sei, não posso explicitar isso, né? E ela ouviu a sua mensagem no seminário de oração e ela perguntou se o senhor não estaria disposto a orar por ela. A gente vai na sua casa de madrugada, o senhor topa? Eu falei, sim, claro. Eu posso ir na casa de vocês? Não, ela quer ir na sua casa, eu vou junto com ela. Eu falei, tá bom. Marcamos o dia e ela foi lá. Quando elas chegaram na minha casa, eu já estava acordado, já estava na sala esperando. Isso era de madrugada mesmo. Elas entraram e eu orei por aquela senhora que tinha muita vergonha até de falar do seu problema, porque a situação assim, constrangedora, né? E eu clamei ao Senhor, Senhor, essa senhora está aqui porque ela acredita no teu poder curador. Cura, Senhor. Responda aos anseios dela. E naquele mesmo dia, ela sentiu uma cólica tão forte, tão forte, tão forte, que ela não conseguiu. Foi uma coisa muito profunda. Ela foi no vaso e ela defecou aquela bola, saiu aquilo tudo embora, e ela ficou curada daquele câncer. E aí eu comecei a observar qual a mensagem que Deus estava dando para mim. Você é um pastor adventista, você ora, não tenha medo. E eu vou contar mais uma experiência, porque toda honra e glória seja dada a Deus. Toda honra e glória seja dada a Deus. Eu comecei a fazer seminário de oração em todas as igrejas, comecei a levar o pessoal para orar. Eu me lembro que fazia oração, eu visitava os irmãos de madrugada, aqueles que queriam receber a oração de madrugada, eu ia de madrugada visitar essas pessoas e orar com elas de madrugada. Foi um período muito maravilhoso, irmão, na minha vida. Foi tremendo, sabe? Ali no distrito de Alcântara, tinha uma igreja, que era a igreja de Vista Alegre. A igreja hoje é uma igreja madura, já naquela época era um grupinho, né? Depois nós batemos uma laje, lá fizemos uma igreja, hoje é uma igreja organizada. E toda semana eu ia numa área do distrito para poder visitar. Então eu fazia assim, eu visitava no domingo, visitava na terça, na quarta, na quinta, e às vezes no sábado à tarde também eu fazia visita. Então cada dia eu ia numa área ou duas áreas, eu não era perto, ia em duas áreas e eu passava a tarde fazendo visita. E lá em Vista Alegre tinha uma senhora, ela já morreu, né? Uma irmã assim, muito consagrada, irmã Carminha. Irmã Carminha, ela catalogava as visitas para mim e nós saíamos para visitar as pessoas que ela ia catalogando, os irmãos, os interessados, a gente todo sempre, assim, parece que era de 15 em 15 dias que eu ia lá, né? Porque eu rodava assim as igrejas. E aí, naqueles dias eu cheguei lá e falei, irmã Carminha, aqui nós vamos visitar hoje. Ela falou assim, pastor, em primeiro lugar, nós vamos visitar aqui a minha vizinha, que ela está com um problema muito sério. Dona Celina. Ela não era adventista. Aí cheguei lá, qual o problema sério? Ela falou, olha, o esposo dela
está com câncer, foi enviado para casa porque não tem muito mais o que fazer, está magrinho, está lá em cima da cama, está com câncer no pescoço. Eu olhei lá, irmão, ele estava com uma bola. A bola dele era quase do tamanho da cabeça dele, era um negócio tão enorme, tão expressivo, e ele magrinho deitado em cima daquela cama. E o quarto era tão pequeno que não tinha nem como a gente se ajoelhar ali. Pequeno demais o quarto. E aí, a irmã Carminha chegou lá, me apresentou, e o pastor veio aqui para orar pelo José, pelo seu José. Aí, quando eu ia orar, a dona Celina falou, espera um pouquinho, pastor, eu queria que ele orasse para uma outra coisa. Devido à doença do José, nós não estamos conseguindo vender as verduras, porque eles plantavam, né? Alface, essas coisas assim de material de roça, né? E ele tinha um carrinho e ele colhia e saía para poder vender. Aí a dona Celina falou, pastor, como o José não está saindo para poder vender, nós estamos passando uma certa dificuldade financeira aqui, porque as pessoas não vêm comprar, nós não temos dinheiro para o nosso dia a dia. Então pede a Deus aí para os fregueses virem aqui buscar o alimento. Aí eu perguntei, seu José, o senhor acredita em Deus? Ele era um português. Aí ele falou assim, eu acredito, pastor. Eu falei para ele que eu queria fazer 3 perguntas. Eu falei, a segunda pergunta é, seu José, o senhor acredita em Deus? Ele achou estranho de eu perguntar a mesma coisa a segunda vez. Aí ele olhou assim, bem sério, e falou, eu acredito, pastor. Eu falei, tá, a terceira pergunta. O senhor acredita em Deus, mesmo se ele não quiser que o senhor viva mais? Ele falou, eu acredito, pastor, não vou deixar de acreditar em Deus por causa disso. Eu falei, tá bom, senhor, então eu vou orar pela sua cura. Se Deus tem nos planos dele curar o senhor, ele vai fazer isso. Aí eu orei e pedi 2 coisas a Deus. Que ele mandasse os fregueses lá para poder fazer a compra do material que eles estavam precisando, passando dificuldade, e que Deus curasse também o seu José. Bom, nós saímos para as outras visitas e o tempo passou, né? Eu voltei para casa, passaram 15 ou 20 dias, a minha esposa perguntou, você vai visitar onde hoje? Eu falei, hoje é Vista Alegre, né, que era o meu retorno para aquela área. Aí a minha esposa falou assim, olha, traz verduras de lá, que a minha esposa sabia que lá tinha pessoas que vendiam, né, verduras. Traz verduras de lá, lá tem verduras fresquinhas. Eu falei, tá bom. E aí, quando entrei na rua de estrada de chão, quando entrei naquela rua de estrada de chão, de longe eu vi a dona Celina. Aí eu gritei para ela, do carro mesmo, dona Celina, tem material aí de horta, tem verdura, essas coisas, alface. Aí ela, não! Aí fui até a casa da irmã Carminha, que ela era que marcava as visitas. Irmã Carminha, eu não lembrava mais nada, né? Falei, irmã Carminha, onde é que nós vamos visitar hoje? Ela botou a mão no rosto e falou, pastor, você não sabe o que foi aconteceu. Eu falei, o que foi, irmã Carminha? Vem aqui, pastor. O senhor não vai acreditar. Aí atravessamos a rua, fomos na casa da dona Celina. Ela falou, pastor, o seu José está curado. Eu falei, o quê? Você lembra que o senhor orou por ele? O seu José estava lá na lavoura, plantando, lá mexendo com a enxada. Irmãos, dona Celina, José, o pastor chegou, vem! Irmãos, o caroço dele estava mais ou menos um pouquinho menor do que a ponta do meu polegar. Aquele carocinho pequeno. Eu fiquei assim, quase sem acreditar do jeito que aquele homem estava, sabe? Foi uma coisa assim muito significativa. Aí ela falou assim, a dona Celina, pastor, o senhor orou, as pessoas começaram a vir aqui em casa e raparam tudo, compraram tudo. E José está agora lá plantando mais coisas para poder agora se preparar para vender. Eu falei para ele assim, seu José, o que aconteceu com o senhor não acontece todo dia, não. Isso é um milagre de Deus que aconteceu na sua vida. Eu, daqui a 15 dias, vou ter um batismo na Igreja Central, que é a nossa igreja de Alcântara. E eu gostaria que o senhor fosse lá para o senhor contar o seu testemunho. O senhor vai?
Vou sim, pastor, vou sim. Então tá bom, olha, vai ter um batismo, eu vou contar com o senhor para o senhor poder contar lá o testemunho, tá bom? Ah, tá bom. Aí oramos com eles lá, agradecemos muito a Deus, agradecemos e saímos para as outras visitas, né? Bom, 15 dias depois eu estava lá pensando no batismo e gente para batizar, você acaba se esquecendo de outras coisas, né? Estava concentrado em batismo, senti que teve muita atenção com o batismo. Eu nem lembrei do seu José, para dizer a verdade, né? E o seu José também não apareceu. Eu fiz aquele batismo e tal, não lembrei do seu José. Aí chegou o dia de voltar novamente para visitar em Vista Alegre, fui lá na irmã Carminha. Aí a irmã Carminha falou, pastor, vamos lá visitar o seu José e a dona Celina. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí, peraí, irmãos, eu estou... Peraí, deixa eu acertar aqui a minha memória, né? Deixa eu acertar a minha memória. Quando passaram-se uns 15 ou 20 dias, eu tive que voltar lá em Vista Alegre. Mas eu soube, depois daquele sábado do batismo, uns 3 ou 4 dias depois, o seu José pegou uma remessa de... Desculpe, irmãos, eu estou confundindo aqui as coisas. Deixa eu voltar na minha memória. No dia do batismo, por que ele não foi no batismo? É isso que eu tenho que lembrar. Por que ele não foi no batismo? Tá. Dona Celina se arrumou toda e falou, José, nós temos que cumprir a palavra com o pastor e com Deus. Nós temos que ir lá contar o seu testemunho. Aí ele falou assim, eu não vou não. Eu não vou não. Ele falou, mas você prometeu para o pastor. Aliás, você prometeu para Deus, porque foi Deus que curou você. E você falou para ele que você ia lá contar o testemunho. Aí ele falou assim, mas eu não vou não, eu preciso vender. A gente tem que vender, e o sábado é o melhor dia para a gente poder fazer a venda. Aí ele encheu o carro de verdura, passou por aquela estrada de chão, e pegou uma breve rua asfaltada até uma rua principal, que tinha um asfalto maior, onde passava o ônibus e tudo mais. Irmãos, quando ele chegou naquela curva, entre a rua menor e a rua maior, veio uma moto desgovernada e pegou o irmão José com um carrinho com tudo, e ele foi jogado para o alto e ele caiu no chão todo machucado e baixou ao hospital. Eu não fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo disso só bem depois. Ele foi para o hospital, ficou lá uns 3 ou 4 dias no hospital, depois ele voltou para casa. Aí quando chegou, agora sim, quando chegou aquela época de eu visitar de novo aquela área de Vista Alegre, eu fui na irmã Carminha, ela falou, pastor, nós temos que ir lá ver o seu José, porque o seu José está acamado de novo. Aí ela explicou, né? Eu já tinha ouvido falar, o pessoal já tinha me avisado que ele tinha sido atropelado. Ela contou os detalhes e tal, por que ele tinha sido, foi naquele sábado e tudo mais. Eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero que o senhor me perdoe por eu ter furado a palavra com o senhor, mas eu queria lhe fazer um pedido. Aí eu falei para ele, o que foi, senhor José? Pastor, eu estou todo quebrado aqui nessa cama. Ora de novo por mim, para que Deus me cure. Porque se eu ficar bom, eu não vou visitar o senhor, a sua igreja no sábado, não. Eu vou me tornar um adventista do 7º dia e vou guardar todos os sábados, eu nunca mais sair para trabalhar no sábado. Aí eu orei por ele, irmãos, e aconteceu uma coisa tremenda, né? Eles tinham aquela lavoura, que eles viviam daquela lavoura, e tinham uma casa de aluguel, além da casa que eles tinham, tinha uma casa de aluguel. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a se preparar para o batismo, eu fui transferido dali, eu fui para outro distrito, e aí no meu lugar veio o pastor Sidney, se não me engano. E aí eles começaram a se preparar para o batismo. Só que o seu José não tinha um documento no Brasil. O seu José saiu de Portugal quando ele tinha 18 anos, ele já era um senhorzinho, e ele saiu de lá porque a família dele queria obrigá-lo a casar com uma pessoa que ele não amava. Aí ele fugiu para o Brasil. Chegou aqui sem documento. Só que para ele casar com a dona Celina, para ele se batizar, ele teria que casar com a dona Celina. E aí eles tiveram que vender uma casa, eles venderam a casa, que era a fonte de renda que eles tinham, e contrataram um advogado internacional. O advogado foi lá, tirou toda a documentação dele em Portugal, ajeitou toda a documentação, trouxe para o Brasil, acertou a documentação dele no Brasil, e aí eles casaram e me convidaram para fazer o batismo deles.
Naquele dia eu tinha um casamento para celebrar e não pude vir. E mandei um recado para ele dizer que um planta, o outro rega e o outro colhe. E eles se tornaram adventistas do sétimo dia e guardaram o sábado, daí para frente. Né? Então, experiências como essas a gente tem várias outras. Né? Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Então, irmãos, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele opera maravilhosamente em nosso favor. E faz coisas assim que a gente realmente é inimaginável, né? É inimaginável, é coisa assim fora do comum. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. E vamos nos entregar ao Senhor, porque Ele opera de verdade. E Ele tem operado sempre, cada respiração, cada ato da nossa vida, Ele tem operado na nossa experiência. E Ele está nos preparando para aquele grande dia, quando Ele há de vir e dizer: vinde bendito do meu Pai, entrar na porta do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.